TheCast no ar. Olha só, estamos começando mais um episódio. Eu, Jaelson Gomes, como sempre aqui nessa plataforma, aqui no YouTube, em todas as outras. Aproveito para te pedir, para nos seguir, vai lá, aciona o sininho para receber as notificações. E como sempre, o TheCast trazendo pessoas interessantes, com temas interessantes, abordagens interessantes. E hoje nós temos aqui um convidado que inclusive já esteve aqui nessa bancada, já esteve no nosso TheCast. Bem-vindo, Tiago Torres. Eu que agradeço mais uma vez, né? Que massa. Trazendo novidades aí para todo mundo, né? Espero que seja... Boa. Tiago Torres, que é o cara que... Ele tem vários adjetivos, mas ele se orgulha de dizer assim, eu sou vendedor. Aprendi a vender na escola da vida e depois na escola, não é isso? Verdade. Tiago, ele é empresário, empreendedor, também hoje está atuando como mentor de treinamento e gestão de vendas, nessa linha, não é, Tiago? E algumas palestras também, por esse Brasil afora. Tiago, uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Prazer. E vamos agora trocar umas ideias, trazer as novidades, a versão nova do Tiago Torres. Tivesse aqui já faz um tempinho, né? Faz mais ou menos quanto tempo, Tiago? Tem uns 5, 6 meses. 5, né? 6 meses. Foi meados de 2021. Isso. Boa. Olha aí, o tempo tá passando. E o bom é que a gente tá evoluindo, né? Vai acompanhando as tendências, né? A gente precisa evoluir, Acompanhando as tendências. Eu falo sempre para os meninos, né? Que me acompanham, trabalham comigo, que a gente precisa surfar na mesma onda, né? Boa. Essa é a linguagem. Essa é a linguagem. Tiago, assim como eu, é um cara que tem uma trajetória, né, de subversão da realidade, de luta. Isso. A gente brinca muito que a gente teve a oportunidade também de estudar, mas eu acho que a melhor escola e a maior escola é a escola da vida, né, Tiago? Não teve melhor. Não teve melhor. Não. E o tema de hoje vamos abordar sobre gestão de vendas. Isso, já a gente até trocando uma ideia aqui, encontramos vários títulos, uns títulos bonitos para lá, outros para cá, e o Tiago disse, rapaz, gestão comercial. Isso. Porque o comercial envolve as Engloba vendas, tudo isso. negociação, né? Liderança, lidar com gente, com pessoas, estudo de mercado, isso tudo envolve o comercial. Isso. Tiago, antes de mais nada, para a gente ouvir da sua nova versão, que conceito, como é que você classifica um entendimento de gestão comercial? O que é gestão comercial? Gestão comercial, como a gente estava falando aqui, né, engloba várias situações da parte comercial, né, vendas, a gestão de pessoas, a parte de inovação, né, tecnológica que é usada dentro da gestão comercial, né, para usar a tecnologia a favor, né, da venda, né, a favor do vendedor, a favor do gestor comercial. Então, são vários fatores que englobam a gestão comercial. Incluindo especialmente a venda em si. Sim. Para uma pessoa, Tiago, se considerar vendedor, se classificar mesmo, eu sou vendedor, quais são os requisitos que não pode deixar de faltar? Eu aprendi, na verdade eu não aprendi. Aprendi por um determinado tempo e ouvi muito isso por muito tempo, que vender era dom. Que a gente nasce com o dom de ser vendedor, né? E Sim. Não é isso que é na verdade, né? Vender não tem nada a ver com dom. Vender tem assim com estudo, né, com preparação, com planejamento. Então, para você hoje ser realmente um bom vendedor, você precisa estudar bem, né, estudar o seu público-alvo. Né? Hoje, algumas pessoas chamam de persona, outros público-alvo. Estudar bem o seu produto ou serviço, né, que você vai estar ofertando e se preparar. Tá? Fazer uma preparação, porque eu acho que a base das vendas ela começa com a preparação. E não é dom. Não é dom. Não. Ou seja, alguém que um dia achou que não tinha condição de ser vendedor, de vender nada, essa pessoa pode se preparar e se tornar de fato um vendedor. Pode sim. Né? É só estudar, se capacitar, querer, né? E aí procurar se desenvolver, que com certeza, se seguir todo o processo, né? Todo o fluxo, né? De estudo, de preparação, com certeza vai ser um bom vendedor. Ser um bom vendedor. Tiago, na tua jornada, em algum momento você vendia, mas não sabia que era um vendedor. Eu estou afirmando assim para ir lá no comecinho. Você pôs o pé na estrada, no mundo do trabalho,
na sua carreira, já como vendedor, como foi aquele momento zero, momento do 0 para 1? Na verdade, eu iniciei realmente a minha vida como vendedor. A minha vida profissional ela iniciou como vendedor. Já vendendo? Já vendendo. Foi a primeira oportunidade profissional que eu tive, foi para vender. Então, assim... Você tinha consciência que era, naquela ocasião, vendedor ou foi acontecendo? Não. Na verdade, eu queria ganhar dinheiro. Tá. Esse era o meu anseio. Eu queria ganhar dinheiro. Né? Faturar. Jovem, eu preciso fazer receita, eu preciso... Naquela época, o sonho do jovem era ter o seu carro, andar bem, andar nos bons lugares, se vestir bem. Boa. Então, essa era a ideia. Né? Então, a ideia não era estar pedindo aos pais. A ideia era ter meus próprios recursos. Né? E a maneira que eu vi de alcançar isso de uma forma mais rápida era vendendo alguma coisa. Tá? E a primeira coisa que eu comecei a vender foi jeans, né? Eu fui sacoleiro. Jeans, cara, relembrou aqui sua época, né? Isso. E essa iniciativa, para você vender jeans, para você pôr o pé na estrada, como foi que você chegou a essa conclusão? Que inspiração você teve? Por que jeans? Primeiro, eu comecei a vender no shopping, né? Eu fui vendedor de shopping. Boa. E aí, o shopping, ele me deu uma experiência muito boa. Porque existia um fluxo de atendimento muito grande. Então, quando existe um fluxo de atendimento muito grande, o que acontece? Você está ali todo dia treinando. Então, todo dia você vai se aperfeiçoando e vendo onde você errou naquele atendimento e vai melhorando. Então, era isso que eu procurava fazer. Em um determinado momento, um amigo meu ele começou a empreender e nesse ramo de jeans. E disse, cara, é muito bacana. Eu sei que tu tá no teu emprego aí, mas se você quiser, pega aqui um pouco dessas mercadorias e aí você vai vendendo e faz um teste em um horário, no horário que você largar e tal. E aí realmente fui fazendo esse teste. Né? E o teste terminou acontecendo um novo negócio, né? Então eu saí e fui vender porta a porta. Enchi a mala do carro de roupa, né? De jeans, confecção e saía vendendo. Na época, houve uma época que chamavam de prestanista, né? O cara que fazia... Não sei se já nessa fase sua se chamava assim. Eu tô falando isso porque nos anos 80, início dos anos 80, meu pai foi um desses figurantes aí que estava de porta em porta e vendia cama, mesa e banho. E vendia roupa, vendia toalha, vendia forro de cama e era conhecido, na época não tinha essa tecnologia, era umas fichas, crediário, umas fichas. Você comprava, X ia dando baixa, até você quitar. E se você comprasse fizesse uma nova compra, era uma nova ficha e assim ia. Você acredita que ainda existe? Ainda existe? Ainda existe, né? Inclusive eu tenho clientes em outros negócios que eu tenho que ele trabalha dessa forma, como prestanista. A figura do prestanista que sai de porta em porta. Hoje com aquele carrinho, né? Sim. Cheio de mercadoria. Ainda existe. Existe sim. Então, o que vende cama, mesa e banho, como o que vende produtos variados, até aquele que vende colchão. Isso. Né? Mas ainda existe, de porta em porta. Interessante, a gente fica às vezes preso em determinados ambientes e envolvido com a internet, com a rede social. Isso. E hoje com as grandes redes, né? Os e-commerces aí, os e-commerces, né? E as grandes redes também físicas, né? Sim. Que a gente ainda tem, né? Temos muitas. Termina que a gente achando que isso nem sequer existe. Isso. Mas existe. Existe. Né? Tiago, então você nessa sua jornada começou assim e ganhou gosto e foi se classificando vendedor. Em que momento da sua história você disse assim, olhou para dentro de si e se considerou e se autoafirmou, eu sou um vendedor? Gelson, quando eu ganhei escala, né, nesse negócio, porque eu costumo até dizer, né, inclusive em outro podcast eu tive o prazer de falar um pouco disso, né? Que eu me classifiquei, né? Na verdade, me classificaram, na verdade. Né? Eu de sacoleiro para muambeiro. Né? Quando o meu negócio ganhou escala, né? Que eu comecei a vender e ir para São Paulo, pro Paraguai,
né, comprar outros produtos, né, os produtos melhores do que eu vendia anteriormente. E o negócio começou a ganhar escala. E então eu comecei realmente a ter aquele gosto. Não, agora, né, eu sou vendedor, porque eu comecei a me ver criando estratégias de vendas e me preparando muito mais para poder vender determinados produtos. Porque a exigência do consumidor, né, dos clientes, ela ia aumentando. As tendências elas iam passando, elas vinham, e o público ele queria novos produtos, ele queria produtos mais qualificados, mais tecnológicos, né? Então eu comecei a escutar o que é que eles queriam, né? Qual era a necessidade deles. E daí foi que eu vi realmente que eu comecei a atender essas necessidades desses consumidores, né, desses clientes. Eu vi que não, realmente hoje eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Esse foi o dia que você se autobatizou. Isso. Eu sou vendedor. Eu sou vendedor. Boa. E vi que não tinha nada a ver com dom. Né? E vi que tinha sim a ver com preparação, com escutar o cliente, né? Ou seja, o cara que diz assim, eu sou tímido, eu não gosto de falar em público, eu sou meio vergonhoso, tal, isso não é impeditivo para ser vendedor. Não, porque se ele se preparar, né, se ele fizer um trabalho para combater essa timidez dele, né, e aprender a se comunicar melhor, ele com certeza ele vai quebrando várias barreiras. Né? Isso são crenças limitantes que a gente coloca, né, e acha que a gente não é capaz de fazer determinadas coisas. Né? E não é assim que funciona. Eu acho que tenho certeza que fazendo uma boa preparação, tá? Mesmo o cara sendo tímido, né? Aquele cara introspectivo, ele vai fazendo esse trabalho, identificando isso nele, com certeza ele vai ser um bom vendedor se ele fizer uma boa preparação. Muito bom. E quando você começou para cá, e que isso está em torno de quanto tempo, mais ou menos aí? Você tem uns 20 anos que vende? Tenho 25 anos. 25 anos que vende. Pô, é um quarto de um século. Então é um tempinho bom. 25 anos depois, se o Thiago 2023 fosse dar um conselho, uma dica para o Thiago de 2003, de 20 anos atrás, que dica o Thiago 23 daria? Que puxavante de orelha, ou que, sei lá, que elogio, ou o que é que ele diria para o Thiago 2003? Eu diria o seguinte, que ele estudasse mais, tá? Que ele se preparasse mais, porque há 20 e poucos anos atrás eu só aprendi porque eu errei muito. Mas podia ter errado menos. Podia ter errado menos, tá? E um dos grandes erros que eu cometi em vendas foi na gestão de vendas, tá? Eu achava que todo mundo era um bom cliente, tá? Todo mundo era um bom pagador naquela época, tá? Lógico que há 20 e poucos anos atrás não existia a tecnologia que existe hoje e os meios de pagamento, tá, que existe hoje. Então, eu vou dar um exemplo. Como é que você compra 100% à vista o teu produto, tá? Para fazer a revenda, e você revende 90% fiado. O prestamista, tá? E 10% apenas você recebe em dinheiro, porque naquela época existia uma grande burocracia para você ter uma maquineta de cartão. Você precisava ter empresa, né? Hoje qualquer pessoa física pode ter uma maquineta de cartão, né? Então, naquela época não tinha. Então, a forma que eu vi de escalar o negócio e vender mais era vendendo fiado. Né? E isso foi um dos grandes erros que eu cometi. Né? Então, eu quebrei 3 vezes para poder... A pergunta que eu ia fazer, Thiago já quebrou alguma vez? O cara já quebrou logo 3, né? Ele disse que o cara para andar de bicicleta tem que cair, não tem jeito, né? É feito vendedor, ou seja, empresário, tem que pelo menos... Não que seja regra, não é? Mas as grandes histórias contam isso. As grandes histórias contam isso, mas eu digo a você hoje que quer empreender, se prepare, tá? Eu acho que não pode virar uma regra para você ser um empresário, né, um empreendedor de sucesso.
você tenha que quebrar tantas vezes, né? Eu vejo muito isso na internet, que para você ser uma pessoa de sucesso, você precisa passar por dificuldades, quebrar e etc. Não, eu acho que não é por aí, não. Tá? E eu sempre falo para minha equipe, né, para as pessoas que estão próximas a mim, que aprenda com o erro dos outros. Muito melhor. Não precisa você ter não que estar precisa errando, você não. passar por aquilo. Tá? Então, isso vai te fortalecer e vai fazer com que você chegue nos teus objetivos, né, muito mais rápido. Tá? Porque eu vou falar um negócio para você. Não é bom você quebrar. Não é bom. Não. A sensação de quebrar é muito ruim. É né? uma sensação de ser inútil, incapaz, né? É uma sensação horrível. Tá? Mas, poxa, me fortaleceu, me ajudou muito, né? Para que hoje eu não cometa determinados erros que eu cometi anteriormente. Então, hoje eu tenho um dos meus negócios é 0% de inadimplência. 0%. Tá? 0% de inadimplência. Para você ver como é que são as coisas, né? Lá atrás, há 20 e poucos anos atrás, eu tinha um negócio que 90% era no fiado, no popular, fiado. Né? Hoje eu tenho um negócio, na verdade eu tenho outros dois negócios que eu não tenho inadimplência, 0 e 1 A. Não chega nem a inadimplência que o mercado costuma dizer que está no patamar, né, que é cerca de 3,5% a 5%. Né? O mercado diz que uma inadimplência de 3,5% a 5% é normal. 5% é normal. Né? No seu caso, nem normal você está. Não. Tá? Zero. Não, é zero. Caramba. Zero. O bom vendedor, ou quem exercita a venda como uma prática de carreira, ele tem que saber cobrar? Ele precisa saber cobrar. É importante. Né? Qual o segredo? Eu estou falando isso porque, às vezes, o cara que tem dificuldade de ser vendedor, ele também tem dificuldade de cobrar. Né? Eu estou, inclusive, numa jornada pessoal de aprendizado com relação a essa venda, digamos, uma venda mais direta. Porque tem a venda indireta, no fundo, todo mundo é vendedor. Isso. Né? Você sempre está repassando, nem que seja, você vende seu trabalho para o patrão, você se vende para você conseguir o seu objetivo, você se vende para conseguir sua namorada ou ela para se vender, né? No bom sentido. Tudo é uma venda. Né? Você se mostra e quer ser aceito. Isso. Né? Vamos chamar assim essa palavra. Eu venho numa batalha de evolução quando eu falo da venda direta, de oferecer o produto, de tentar trazer a pessoa para comprar o produto diretamente. Por exemplo, eu vendo horas de locação de estúdio. É um dos produtos que eu vendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Tenho dificuldade, às vezes, de no corpo a corpo oferecer, de fechar e tal. E essa mesma dificuldade se estende para cobrar. O cara deve e eu fico com vergonha. Quem tem que ficar com vergonha é quem deve. E eu fico com vergonha de cobrar isso. Isso é normal? Qual o segredo? Que dica você daria para a gente aprender a cobrar? Então, isso não é normal. Né? Isso, inclusive, faz parte da gestão comercial. Ah, mas está ligado ao financeiro. Tá, tudo bem. Mas é uma parte financeira, está se tratando de dinheiro. Né? Mas o comercial, ele precisa ficar atento, porque eu acho que a cobrança ela pode ser blindada, tá? Antes da venda. Por como? Eu posso blindar essa cobrança antes da venda, analisando quem é o meu cliente. Né? Se esse cliente ele é um potencial, se ele tem potencial de pagamento para comprar o meu produto ou o meu serviço. Então começa daí. Eu acho que é uma análise que tanto o gestor como o próprio vendedor ele precisa analisar. Porque senão, se você vende para todo mundo de qualquer jeito, você não é vendedor, você é tirador de pedido. Tá? E um dos fatores que para você saber cobrar é você, antes de vender, você analisar quem é o teu cliente. Tá? Isso é fundamental. Você precisa saber quem é o teu cliente. Tá? Fazer uma análise deles. Existem hoje várias técnicas para você poder conhecer o teu cliente aí de uma forma mais profunda.
Né? Isso para você saber com quem você está fazendo negócio. Né? Existe várias ferramentas, né? Inclusive nós no nosso treinamento, nas nossas mentorias, nós ensinamos isso. Isso faz parte, né, de um dos módulos. E assim, se você aplicar isso de forma correta, tá? Você vai blindar aí, e não só objeções, mas você vai blindar aí a cobrança. Né? Você vai evitar um desgaste de energia, porque entre o setor financeiro e o comercial, existe aquela crença que o comercial ele só quer vender realmente. Ele está ali para vender, mas ele está ali para vender com qualidade. Né? E o financeiro ele está ali para gerir as finanças. Né? Então, assim, ele não quer cobrar, porque o financeiro ele não gosta de cobrar. Incrível, né? Porque se gasta tempo e se gasta muita energia cobrando. Né? E tem muita gente que deve e não sabe ser cobrado. Tá? Então, a gente pode evitar, no meio desse caminho, né, fazer com que essa cobrança não exista. Ah, beleza. Mas ela existe. Então, a forma que você tem de se preparar, né, é você analisando o seu cliente, porque até a forma que você vai cobrar, ele vai exigir de você, né, que você tenha uma forma melhor de cobrar, de você chegar ao teu cliente. E para isso você precisa, já tem um outro ponto, você precisa ter um relacionamento, saber se relacionar, para poder, na hora que chegar junto ali do cliente, né, dizer, tá faltando isso aqui, como é que a gente vai fazer e tal. Então existe uma preparação também para a cobrança. Gostei do que eu vi. Um passo importante que você falou é você fazer o crivo na porta de entrada, ou seja, você pesquisar bem a quem você está oferecendo. Isso. Né? E é impressionante que parece que algumas pessoas, ela meio que também estuda quem que está oferecendo, se é um vacilão. Né? Porque, excelente. não é? O vacilão, quando o cara quer dar o golpe, ele meio que estuda a possibilidade desse golpe dar certo. Isso. Então, sempre que você está vulnerável, você não faz essa análise do cliente, você não descobre, você não coloca, às vezes, um crivo já na porta de entrada, meio que isso favorece o golpeiro, o cara que dá o golpista, né? E o vacilão. Isso. É meio que interessante isso, né? E tem medidas que às vezes a gente tem que tomar, e aí eu estou aprendendo, viu, Tiago? Você da outra vez já me deu uma aula, agora é a segunda, então vamos embora. Vamos lá. Eu estou aprendendo. Eu estabeleci um critério aqui no estúdio, que a confirmação da sua agenda, para você gravar o seu conteúdo aqui, inclusive podcast, é o envio do comprovante de pagamento. Show de bola. Olha só que coisa. Para eu fazer isso, foi uma luta. Porque é meio que eu acho agressivo e tal. Mas não é. Não é, porque é o seguinte, pro bom pagador, ou para quem usa de boa fé, beleza, para ele... Ele sabe que tem que pagar. Ponto. Então, ele não se sente ofendido com isso. O que se sente ofendido é exatamente o que possivelmente não gostaria de pagar. Isso. Aí tem gente que não gosta, que eu já mando antes aqui, para você confirmar a agenda, manda o comprovante de pagamento. Acabou. Isso. Aprendi em São Paulo. Eu indo para São Paulo, já fui 3 vezes e gravei lá. E os estudos lá é assim. Você liga, não sei o que, conversa, tá hora, tem vaga, tem, não sei o que, tal, beleza, tem. Cara, eu quero, cara, beleza, manda o comprovante. Aí eu, caramba, mas é assim. Porque assim no meio do pacote, você vem aí, no meio de 10, vem aí, digamos assim, 9 de boa fé, mas tem um Judas no meio. Tem um Judas no meio. O cabo que já vai na intenção. Isso. Né? Diz uma piada por aí que todo dia sai um besta e um sabido de casa, né? Eu sempre digo isso. Você sempre diz isso, né? Sempre digo isso. Procure no seu besta, né? Procure no seu besta. Essa é a realidade. Tiagão, me diga uma coisa. O cara que começa a vender, começa a dar certo e vai né, prosperando e tal. Em alguns casos, a pessoa chega num ponto, cresce tanto e depois quebra. O que é que pode fazer? Pode ter vários motivos. Vamos tentar ver se a gente encontra pelo menos 1 ou 2 aí, na sua visão. O que é que faz uma empresa quebrar? A exemplo da Lojas Americanas. Vou dar esse exemplo aqui, que é um caso clássico que está na mídia aí para todo mundo ver. Uma loja enorme, conhecida. A gente cresceu vendo a Loja Americana, isso, né? Desde minha infância que eu conheço essa loja. E agora sai a bomba, quebrou. Na tua visão, o que faz ou o que fez uma empresa como a Loja Americana quebrar? Gestão. Tá?
Não tem outra forma de uma empresa quebrar. É a gestão. Porque a empresa ela não quebra porque o dono quer, né? Porque os colaboradores querem, né? A empresa ela quebra porque não existe gestão, mas é uma gestão completa, tá? É uma gestão comercial, gestão financeira, né? É a liderança, tá? É a forma com que você trata as pessoas da sua né, equipe. Então, assim, é um conjunto de coisas então, que está tudo voltado para a gestão, né? Então, uma empresa, ela só, eu costumo dizer assim, existem 3 situações que a empresa pode passar. 3 não, vou 4. Uma, ela nasce. A segunda, ela pode quebrar, tá? A terceira, ela ser herdada, tá? E a quarta, ser vendida, né? Que é hoje muito comum você montar empresas para criar um valuation grande dessa empresa, né? E essa empresa ser vendida. Então, existem essas 4 formas aí que a gente encontra hoje, né? No mercado, tá? Mas ninguém quer quebrar, né? Então, a única forma de quebrar é gestão, tá? Uma A americana foi mal gerida. mal gerida, né? Muita coisa que já vem acontecendo aí ao longo dos tempos, né? Então, se você, né? A gente conhece lojas americanas aqui da Praia da Avenida, né? Era a maior loja, uma gigantesca, né? A loja. E há quanto tempo essa loja ela não vem com um aspecto de abandono? Verdade. Né? Minha esposa estava dizendo, a gente para o carro, tem um semáforo em frente, você Isso. olha assim, tá aquele aspecto, né? De sem dono, né? Isso sem está há dono. muito tempo. Isso está há muito tempo. Você vai numa loja americana no shopping, você vê, não existe aquela. Isso, não existe inovação. É meio que largado. Né? Então, assim. Então, a gente já estava percebendo que estava acontecendo algo diferente, algo errado ali. Antes de quebrar, se emite sinais. Com certeza. Com certeza. Tá? Se emite sinais, né? Para o consumidor, para os fornecedores, tá? Isso e para a própria gestão. Né? Para a gestão, para a equipe. Tá faltando alguma coisa. Então, se eu tenho a minha empresa, daqui a pouco começa a faltar insumos na minha empresa. Começa a faltar produtos, né, para minha empresa, para que a minha equipe ela venda, né, e os produtos que eles já estão acostumados a vender. Isso está faltando, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Então, ele dá sinais para todo mundo. Tá? Modelos de gestão. Vamos falar da gestão comercial, que no caso você tem cada vez mais se aperfeiçoado. Isso. Existe um modelo padrão de gestão comercial, Tiago? Não existe um modelo padrão. Eu vejo muitas coisas similares no mercado que podem ser adaptadas para determinados negócios, mas o modelo de gestão comercial, quem faz é o gestor, né? Ou muitas vezes o mercado, tá, do nicho que a empresa trabalha, ele ajuda para que você tenha uma gestão diferente. Tá? Eu trabalho, uma das nossas empresas é uma empresa de certificação digital. É um mercado assim muito específico, inclusive para determinados tipos de ferramentas, tá? Para que a gente possa utilizar ferramentas. Inclusive, é uma dificuldade que a gente tem muito grande de sistema, tá? Que possa fazer essa gestão desse negócio. Então, são poucas empresas que fazem, e quando fazem, elas fazem num modelo específico. E isso é uma grande dificuldade. Tá? Inclusive, agora a gente partiu para poder fazer um sistema próprio, voltado para o nosso modelo de negócio, tá? Que é um modelo de negócio diferente de muitas outras empresas do mesmo segmento. Então, assim, não existe um modelo padrão. Tá? Existe para ser seguido
por todos. Não. Existe um modelo que você pode ali criar ramificações, braços, para adaptar ao seu negócio. Então, isso é uma das coisas que na nossa mentoria nós fazemos. É criar modelos personalizados para cada tipo de negócio. Tá? Boa. Porque a ideia do seu negócio é ser diferente do outro. Não é fazer do mesmo jeito. Ah, não, mas eu tenho que fazer do mesmo jeito que o estúdio X faz. Tá, mas para o estúdio X dá certo daquela forma. Tá? Talvez para o seu não dê certo. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, existem maneiras diferentes de ser feito, de ser padronizado. Tá? E pode ser que uma padronização até muito mais simples, não precisa ser tão complexa, funcione melhor do que um estúdio maior, tá? De grande porte. Então, assim, inclusive a gente batizou o nome da nossa mentoria de Mentoria NE, para negócios exponenciais. Tá? Boa. O que são negócios exponenciais? Eu vou dar um exemplo. Você tem aqui o teu estúdio, ele é um estúdio pequeno, mas super bacana, super confortável, pessoa capacitada, com equipamentos de última geração, tá? Enxuto, e você consegue hoje dar um atendimento, tá, mais humanizado, mais padronizado para o teu consumidor do que um estúdio muito maior. Sim. Tá? Muitas vezes um estúdio que nada contra o chatbot, que eu vou citar aqui, Sim. mas existem empresas que abrem canais via WhatsApp e não conseguem te dar o atendimento que você dá. Sim. Tá? Então, hoje, um dos nossos negócios, ele é totalmente exponencial. Tá? Boa. Eu quero aproveitar e fazer esse registro, né? Dar um ponto de destaque no nosso TheCast de hoje, falando sobre um dos trabalhos do Tiago Torres. O Tiago, ele empreendedor, empresário, tem uma empresa de certificação digital, tem Um distribuidor de sistema de análise de crédito. Uma distribuidora de sistema de análise de crédito. E, ultimamente, você se preparou, tem se preparado para estar atuando também como mentor. Isso. Né? A tua mentoria hoje é voltada para a área comercial. Para a área comercial. Aí, para a gente deixar assim, claro para o nosso ouvinte que não entende, né? Ou que não conheça ainda. Né? É normal que tenha alguém que não tenha ouvido ainda essa pegada. Sim. O que é que um mentor, no caso como o seu, da área comercial, o que é que de fato ele faz? O que é que ele entrega? Então, hoje o papel do mentor, eu costumo dizer o seguinte, não é pegar na mão, tá, do empresário, se for o caso, para andar junto com ele. Não. O papel do mentor é mapear, né, todos os gargalos e as dores que esse mentorado tem e orientar, né, e fazer um plano para ele de orientação, né, de estudo, para que ele possa seguir e você monitorar, tá? À medida que você vai ensinando, você monitorar esse mentorado para que ele venha aplicar, porque não adianta só o mentor estar ali passando, né, todo o estudo, todas as informações necessárias de acordo com o que ele colheu do seu mentorado, e o seu mentorado ele não aplicar. Tá? A aplicação, né, a execução é tudo. É o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Você tá doente para o médico, chega lá, o médico te examina, passa uma receita e diz compre tal remédio, e você vai para casa e não compra. Isso. Tá? É a mesma coisa. Tá? Então, assim, 2021, 2022, eu passei realmente esses 2 anos, né, e venho, né, ainda entrando em 2023, me capacitando cada vez mais, né, e vendo que existe uma grande quantidade de empresários, né, de empreendedores que necessitam desse trabalho, tá? De ser mentorados, porque alguns... das coisas que a gente encontra muito, Gelson, nem todo mundo está preparado para ser mentorado. Tá? E a gente consegue identificar isso no primeiro bate-papo. Tá? Existe um padrão que a gente segue, tá? Para poder falar com o potencial mentorado, e ali a gente consegue detectar algumas situações
que ele não está preparado para a mentoria. Em que momento um empresário, alguém que é da área, que está interessado, mas em que momento, de fato, ele precisa de uma mentoria? Eu acho que todos nós precisamos de mentores, porque nós não sabemos tudo, né? Essa é a verdade. Uma das coisas que a gente encontra muito é o ego, né? Um ego acima do limite aí em muito empresário, muito empreendedor, que ele acha que sabe tudo e vai fazendo as coisas conforme ele acha que vai dar certo. Vai errando, vai errando, vai errando, aí chega em determinados pontos que não tem como voltar atrás. Né? E você percebe que o possível mentorado não está apto a ter uma mentoria. Qual o principal dado que faz você perceber ele não estar preparado? Então, essa é uma técnica que a gente usa durante a nossa primeira consultoria para colher essas informações. E nela dá um resultado, tá? De acordo com o que a pessoa passa. Sim. Tá? Ou seja, de preferência que seja verdadeiro, né? Isso. Mas a gente consegue detectar. Mas eu concordo e eu entendo assim que isso é possível que aconteça. Você tem gente que está doente e não quer ir para o médico. Ele não aceita. Não. E é tipo assim, o médico passa tal remédio, ele vai dizer assim, não, mas eu não concordo, não. Esse remédio não é para mim. Tem gente que não aceita hoje a tecnologia, né? Tem gente que não aceita a tecnologia. Então, assim, aí existe as pessoas que não aceitam às vezes, muitas vezes se autocapacitar ou procurar ajuda, tá? De alguém para poder te orientar ali. Às vezes o cara tem um baita de um potencial, mas está ali travado. Opa, é com a gente essa palavra, com a gente. Está ali travado, o cara tem um baita potencial, está ali travado porque ele tem essa dificuldade de pedir ajuda. E eu vou ser muito sincero com você. Isso aconteceu comigo. Eu tinha essa dificuldade, tá? E eu passei uma boa parte do meu tempo, por isso que eu errei tanto, né, achando que sabia muito, sabia nada, tá? E foi preciso eu virar a chave, tá? Mudança de mentalidade, mudanças de hábitos, tá? Para poder eu entender, né, me autoconhecer, tá? O autoconhecimento ele é libertador. Libertador. Tá? É doloroso, tá? Mas ele é libertador, porque você conhecer a si próprio, né, muitas vezes você não consegue, né, se ver, e quando você se conhece, às vezes é um choque. E muitas vezes vai ter pessoas próximas a você que quando você vira a chave, ela vai ter que te conhecer de novo, tá? É verdade. E muitas vezes você vai ter que te conhecer de novo. Vai ter que te conhecer de novo, tá? Porque você, em alguns momentos, você vai até ser julgado. Porque você mudou a mentalidade, mudou os hábitos, tá? E as pessoas vão te enxergar de uma outra forma. Tiago não é mais o mesmo. Isso. Esse cara mudou demais. Ele agora tá metido. Ele agora tá isso, tá aquilo. Aí vem o julgamento. É o blogueiro. É o blogueiro. É isso, é aquilo. Mas isso faz parte. Então, cabe a você administrar. Né? E tem gente que não usa, né, muitas vezes o digital porque fica com medo do que as pessoas podem achar, né? Que você está ali falando, né? E isso acontece com muita gente preparada para vendas, preparado não, muita gente com aptidão, tá, para venda, mas o cara tá travado ali, tá faltando alguma coisa. Mas, rapaz, eu tenho medo de me comunicar, eu não sei me comunicar, então se prepara, né, para se comunicar. O que é preciso? Né? Estudar, né? Eu vou vender essa água, o que é que eu preciso para vender essa água? Né? Saber quais são os benefícios da água, o que é que ela pode, né, me trazer, né, como eu falei, de benefício. O preço que eu posso vender, qual o público que eu posso atingir com esse tipo de água. Então é só a preparação. Né? É algo simples que muito vendedor não faz. Se preparar. E deles que tem até um grande potencial, mas Sim, não faz. Muito. Né?
Você falou no digital, falou dessas mudanças. A gente, no caso, eu e você e muitos que também estão nos ouvindo, passaram por essa mudança. Sim. Tiago é um deles, né? Um Isso. dia o Tiago já foi analógico, hoje tá um cara do digital. Tu se incomoda, se sente ofendido quando te chamam de blogueiro? Não, pode ser alguma. Pode chamar à vontade. Gostei. Pensei que você ia ficar puto aqui e dizer, não, pô. Mas também, eu tô dizendo isso porque é uma vitória, é um avanço, digamos assim, quando você começa a se aceitar o que de Sim. fato você abraçou. Isso. Eu acho que isso é uma das virtudes, isso para qualquer área da vida. Sim. Né? Se você aderiu a uma determinada igreja, religião, clube, Sim. meio, opção, seja qual for, e você se aceita e você se liberta do julgamento, porque eu Sim. acho que é uma das coisas que ofende muito, né, Tiago? E assim, o vendedor, ele é um profissional ainda que é muito julgado. Mas por que ele é muito julgado? Muitas vezes. Pela falta de preparação. Porque se você analisar, em algumas vezes pode ter até acontecido com você ter entrado numa loja e você tá ali querendo ver um produto e você vê aquela pessoa se deslocando até você. Quantas vezes você já pensou se lá vem a querer me empurrar a loja toda? Não é verdade? Então, assim, mas por que isso? Né? Foi criada uma cultura, tá, de que o vendedor é o cara que lhe empurra um produto ou um serviço goela abaixo. Tá? Mas isso foi devido a quê? Devido à falta de preparo. Tá? A falta de preparo. Então é muito importante que o vendedor ele se prepare, né? Que ele escute, não um vendedor que chega ali o tempo todo falando. Porque né? tem vendedor que é Fala mais. chato. Né? Tem vendedor que é chato, que é intransigente. Eu fiz uma viagem agora há pouco para uma cidade aqui do litoral, não vou citar o nome para o pessoal não achar que eu tô denegrindo a imagem da cidade. E o que acontece? Hoje está assim absurdamente chato andar pelas ruas dessa cidade. Porque o tempo todo eu sei que cidade turística você tá ali para vender, mas existe a forma de você ser abordado, tá? E o que eu vejo é essa falta de preparação na hora da abordagem. Tá? Os caras chegam ali com você, em cima de você toma até um susto, tá? E você chega ali em cima de você com tudo para falar e oferecer, nem escuta você, já sair falando, tá. Então, assim, é muito complicado, querendo ali realmente lhe empurrar um serviço, tá? Às vezes até com brincadeiras, sendo intransigentes. E, assim, é muito chato. Eu vejo cidades com potenciais turísticos, né, como a nossa, que blinda, fantástico, mas a falta de preparo, né? A falta de preparo é gigantesca, tá? Para você oferecer um produto, um serviço, tá? É muito grande. Não só nessa parte do entretenimento, de oferecer ao turista, porque eu acho que deveria ser a venda, ela tem que ser algo suave. Tá? Não é para ser algo pesado, né? Porque a venda está muito ligada no emocional. Tiago, durante uma parte da história do Brasil, a área comercial ela teve um destaque em várias empresas, especialmente na área da cervejaria. Eu não sei se você lembra, mas quando a Ambev houve aquela junção, teve aquele boom da cervejaria e muitas empresas se destacaram, tal. Eu estou dizendo isso para falar do modelo de gestão comercial daquela época, no sentido de pressionar o vendedor a bater meta, tal. E eu lembro muito bem, eu fiz parte de alguns desses movimentos, em que era pressão mesmo, no sentido do vendedor tinha que estar capaz, era muito faca na caveira, né? E tal. Até teve um convidado nosso que um dia desse esteve aqui, que o estilo cada um tem o seu. Cada um tem o seu. É normal, mas eu tô fazendo menção, né? Sim. Lembrando, faca na caveira, sangue no olho e tal, e bater meta, reunião comercial, grito de guerra, meter a mão na mesa e tal, e quem não bateu meta, o cara massacrado ali para todo mundo ver e tal. Esse modelo, início dos anos 2000, por aí, foi muito forte.
Hoje, como está isso e qual a melhor maneira de se fazer gestão comercial? Olha só, a melhor maneira de você fazer gestão comercial, eu curto muito o grito de guerra, eu curto muito a cobrança da meta, vamos lá, a parte motivacional, de incentivar ali, mas a gestão comercial hoje atual, você está lidando com pessoas o tempo todo. E pessoas diferentes. Cada um com um pensamento, com um estilo, a forma de ver o mundo, de ver as coisas de forma diferente. Então, um dos principais requisitos que o gestor comercial ele precisa ter é conhecer cada um da sua equipe. O cara precisa saber da vida. Cara, ele precisa conhecer. Saber da vida, ele vai precisar saber, ele não precisa se meter. Tá? Mas ele precisa mas pelo menos conhecer. Saber um pouco do estilo de Sim, vida. o estilo de vida, o que é que o cara gosta, o que um cara gosta, está passando por algum tipo de dificuldade. Porque se o cara está passando por algum tipo de dificuldade e um cara tem um bom potencial de vendas, Vamos e o cara ajudá-lo? baixo, vamos ajudar. Mas eu massacrar o cara, isso não faz parte. Entendi. Né? São pessoas. Então ali o que você precisa fazer é chegar junto. Tá? Mas o cara não bate meta há tanto tempo. Tá? Não bate meta há tanto tempo. Beleza. Chegou numa parte que eu queria chegar. E o que acontece? Eu fui chamado para poder fazer um treinamento, uma equipe de vendas, tá? De uma empresa. E o que acontece? A gente chegou na primeira reunião, que eu colhi as informações, eu já detectei de bate-pronto que o problema não era só na equipe. Existia, sim, um grande gargalo na equipe de vendas, tá? Como também nos gestores, nos líderes, nos supervisores, tá certo? E num segundo momento que a gente foi para poder organizar esse treinamento, o gestor comercial muito inteligente, ele me trouxe mais informações e chegamos a um denominador que não era a equipe que estava precisando do treinamento agora. E eu disse a ele que não ia dar o treinamento. Eu disse que não queria, que eu disse a ele, esse dinheiro aí desse treinamento eu não vou querer ganhar, eu não quero, eu não vou dar. Ele, poxa, era isso que eu queria escutar. Caramba. Tá? Eu disse, cara, sabe por quê? Porque o gargalo tá aqui, nos teus líderes. Então, mesmo que eu treine a tua equipe, esses líderes, se eles não forem desenvolvidos, ele vai acabar com tudo que eu fiz. E no final, se alguma empresa perguntar, e aí, aquele cara veio aqui, deu treinamento para sua equipe, tal, como foi? Sabe o que você vai dizer? Não foi o esperado. Entendi. E não é isso que eu quero. Existe um déficit aqui, mas existe um muito maior aqui que precisa ser sanado na cabeça da pirâmide. Primeiro. Tá? Exato. Para poder a cascata depois descer. Então é assim que tem que ser feito. Tá? Então não é só, vamos treinar a equipe, certo? Mas como é que estão os gestores, os líderes? Tá? Quantas pessoas fazem parte da liderança dessa equipe? Tá? Tem algum foco ali que está destruindo ali, ou está roubando, eu costumo dizer que é roubando a gestão, sequestrando a gestão. Tá? Então é muito importante que seja visto, tá? De cima. Tá? Não, vocês estão fazendo o trabalho correto, então o foco está na equipe, vamos capacitar esse pessoal. Tá? Ou seja, analisar a causa e não somente o efeito. A Isso. relação da causa e o efeito. Isso. E eu concordo plenamente contigo. Tem casos que a gente pensa que a bronca está na base, está na operação em si, mas a bronca está em cima. Está em cima. Só basta você ter duplo comando. Tem empresa que, às vezes empresa familiar, que um manda, o outro desmancha. Outro manda, né, o pai e o filho. O próprio pai e filho. Um faz, outro desfaz. E aí, como é que faz? Concorrência entre os líderes. Às vezes, 2 diretores, o pau cantando lá em cima e reflete aqui embaixo. Isso. Né? Isso é fato, eu gostei muito de ter ouvido isso. Então... E não tem, Gelson, desculpa interromper, e não tem como você camuflar isso por muito tempo. Porque isso vai refletir no teu resultado. Tá? E uma hora a conta chega. Tá? E quando a conta chega, muitas vezes você vai ter que desestruturar todo o processo que você tem para refazer o fluxo e esses processos todos. Tá? Isso é muito sério, é muito perigoso. Tá? E eu vejo que muitas empresas não têm feito isso. Tá?
E aí você muitas vezes só culpa a equipe de vendas. E o vendedor ali a equipe de vendas ali tá ali como vilão. Tiago, Como tem vilão. empresas, até familiares, em que elas se dão muito bem, têm crescido, evoluído, e que às vezes o sócio, o dono, é uma pessoa, não tem curso, não tem letra, não fez e tal, e ela se desenvolve. E às vezes uma empresa de uma pessoa que tem pós-doc, que fez doutorado e tal, ela não se desenvolve. O que é que pode acontecer nesses casos para que uma vá e a outra não vá? Olha, isso vai muito da cultura, né? Porque assim, a empresa, ela é a cara do dono, né? É o espelho do dono. Então, existe sim pessoas com títulos, né? Que são muito bem preparadas para gerenciar, para liderar, para gerir uma empresa. E às vezes não dá certo. Tem algum erro ali. Né? Às vezes a pessoa não está, como eu falei. Às vezes a gente encontra mentorados que eles não estão aptos a receber uma mentoria. Tá? E a gente, muitas vezes, nessa situação aí, a gente vai encontrar determinados focos de problemas que tá nessa situação. Às vezes o cara acha que o modelo que ele tá fazendo ali tá certo e ele não consegue, ele tá tão fixado nisso e tem um detalhe muito importante. Existe um grande problema quando você é apaixonado pela sua empresa. Ou seja, nem sempre tá tão apaixonado é bom. Não, tá? Existe um limite. Tá? Porque às vezes a paixão ela cega. Tá? E você não consegue enxergar determinados problemas que tá ali na tua frente, tá? Porque você ali tá tão apaixonado, tão maravilhado pela sua empresa, que você acha que tá tudo perfeito. Tá? Eu não conheço empresa que roda perfeito, não. Tá? Então você que é apaixonado demais pela sua empresa, escute essa. Não é bem esse o caminho. Não é bem esse caminho, não. Cuidado com a paixão. Ela pode cegar você assim de uma forma bem complicada. Tá? E o resultado depois vai ser difícil de ser revertido. Tá? Precisa ter cuidado. Tiago, se fala muito em motivação hoje, né? Tem livro de motivação, Sim. tem uma série de palestras de motivação e tal, e é um fato, a gente sabe que a motivação ela contribui, enfim. Mas na gestão comercial, o que é que garante um bom negócio, uma boa venda, uma boa gestão? Em que parte a motivação passa a ser importante? Só a motivação? O que é que mais faz com que uma gestão comercial ela dê certo? E o papel da motivação nessa gestão? Gelson, a motivação é algo tão perigoso. Tá? Da mesma forma que a paixão a motivação também é algo super perigoso. Porque nem todo dia você vai acordar motivado. Tá? Nem todo dia você vai acordar motivado ali a fazer o seu trabalho. A vender, ou a gerir, né, a sua equipe de vendas. Nem todo dia. Vai ter dia que você vai acordar e não vai querer nem ir para a empresa. Tiago é um homem sempre motivado para o negócio? Não. Boa. Eu tenho meus altos e baixos, né? A vida do empreendedor é igual a montanha-russa. Vive em looping. Tá? Então, assim, tem momentos que eu acordo e tô super motivado. Tu gosta da segunda-feira? Gosto. Não tem problema com a segunda? Não tenho problema. Mas tem segunda-feira que eu não tô afim de nada. Boa. Tá? Mas eu gosto da segunda-feira. É porque tudo é mentalidade. Né? Tudo tá voltado para aqui. Então, assim, a gente começa no domingo, ou até mesmo vai chegando o sábado à noite. Amanhã já é domingo. Vou ter que descansar, porque segunda-feira, meu Deus do céu. Pronto, se você começa a alimentar isso, tá? Você é o lobo que você mais alimenta. Então, se você começa a alimentar que segunda-feira é um dia horrível, pode ter certeza, vai ser horrível. Porque você já está determinando para você que vai ser um dia ruim. Tá? Então, assim, não tá voltado para motivação, tá? Porque você não vai acordar motivado sempre. Então, a motivação, ela é muito perigosa, tá? O que você precisa é estar preparado. Mais do que motivação é a preparação. É a preparação. É bom você estar motivado, você sentir aquela, né? Tal, é muito bacana, tá? Mas a preparação é o que faz a diferença mesmo. Faz a diferença.
tá? A motivação é algo que a gente precisa trabalhar, mas nem todos nós, né, ficamos motivados 100% do dia, tá? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu sou um cara que eu acordo cedo, mas eu sou lento de manhã. Entendi. Vai ganhando velocidade e assim, o cara, muitas vezes, quando é lento de manhã, ele não acorda ali motivado. Não, ele tá acordando, tá? Lógico, esse é um momento de gratidão, né? Por ter acordado, porque já é maravilhoso, né? Você poder acordar, mas com o passar do dia, né? Isso vai... questão também metabólica, que você vai desenvolvendo ali, o seu corpo vai, né, fluindo. Eu sou um cara muito da parte da tarde para noite. À noite. Né? Então, mas... Eu assim, vi Thiago malhando 10 horas da manhã. Eu achei aquilo assim... Procede que o cara que malha 10 horas da manhã é um desocupado, não tem o que fazer? Rapaz, fizeram essa pergunta. Eu vi. Eu disse, rapaz, eu senti sua dor. Disse, eu não malho 10 horas da manhã porque eu acho que vão dizer isso também. Mas me fale, me explica agora pra galera e pra geral. Uma das coisas que eu lutei muito, né? E ainda luto, porque é uma luta constante, uma luta boa. É você ter uma empresa... eu não acredito, né? Vou até de encontro aí alguns gurus aí, tem, inclusive alguns que eu sigo, né? Que eu gosto, né, de alguns conteúdos que eles fazem, mas eu não consigo assim enxergar uma empresa altamente 100% autogerenciável, tá? A empresa precisa de pessoas, né? Pessoas capacitadas para estar ali gerindo junto com você. E uma das coisas que a gente vem, né, nessa batalha, né, há muito tempo é tentar formar uma equipe com processos bem definidos, tá? Com ferramentas tecnológicas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho de uma forma mais suave, né, mais rápida também. E a gente conseguiu isso. Então hoje eu não preciso estar todos os dias na minha empresa, tá? 10 horas da manhã tem que estar lá. Não, eu não preciso nem estar lá todo dia, tá? Essa é a verdade. E a gente conseguiu isso através, né, de muito trabalho, muito estudo, muita preparação, tá? Para poder fazer esses processos e esses fluxos. Ah, mas esses fluxos, eles funcionam perfeito? Não, inclusive agora a gente tá fazendo um novo fluxo de processos, porque conseguimos identificar, né, através de ferramentas que nós usamos, que estão existindo alguns gargalos. Então a gente está ali como o papel do gestor, tá, do líder, é estar fazendo essas observações. E à medida do que você vai vendo que existe esses gargalos, a gente vai mudando o fluxo. Até porque o mercado muda, as tendências mudam, os negócios mudam, as pessoas mudam. Então a gente precisa ali estar em constante movimentação. Feito isso, pode ir para academia 10 horas da manhã. 10 horas, meio-dia. Sem remorso? Sem remorso nenhum. Sem remorso nenhum. Então inclusive, no dia que me perguntaram, né, eu respondi, eu tava na praia. Né, eu respondi, tava na praia. E assim... Ô, Thiago, mas a tradição é fogo. O conservadorismo, a tradição. Outro dia, quarta-feira, eu fui resolver um negócio. Na verdade, eu fui de companhia e tal, e fiquei de bobeira mesmo. E a gente tava almoçando num rio lá em Coruripe, Rio do Poxim, no meio do rio. Dia de quarta-feira, passei a manhã toda lá e almoçando lá. E eu disse, rapaz, aí um amigo postou, eu disse, rapaz, se a gente postar isso aqui agora, vão achar que a gente tá fazendo o quê? Assim, não tá desocupado, desempregado e tal. Mas eu tô aqui falando por falar. Sim. Mas, meu amigo, eu acho que cada um cuida da sua vida. E se você tá ali e pode, maravilha. O ruim que só é pra pessoa é se estiver sem poder. Uma coisa que eu aprendi, Gelson, eu aprendi uma coisa de uma forma errada, que era primeiro cuidar da mente e depois do corpo e espírito. Eu aprendi isso e alimentei isso de forma errada em mim. E eu precisava primeiro cuidar do meu corpo, do espírito, e depois eu cuidar da minha mente. Tá? E uma das coisas que eu coloquei como mudança de hábito, filosofia da minha vida, é cuidar da minha mente, cuidar do espírito, cuidar do meu corpo. Porque não adianta nada eu ser um cara que tenha uma agenda super agitada,
né, vários negócios, viagens e etc e tal, e eu não esteja preparado mentalmente e fisicamente para aguentar isso, tá? Muitas vezes, durante a semana, eu saio mais de 10 horas da empresa. Ah, então você está trocando o horário. Não. É porque existem demandas e existem prioridades, tá? Mas eu só consigo dar conta dessas demandas e dessas prioridades, tá? Se eu estiver bem preparado fisicamente, principalmente, tá? Então, isso foi uma das coisas que, né, me ajudou, né, que está me ajudando absurdamente. E eu sei que dessa forma, com essa mudança de hábito, eu tenho inspirado pessoas, Sim. Tá? Com isso. Inclusive, eu até falei, né, com você, me inspirou, né? Você, Sim. Renata, acordando e tal, né, fazendo toda aquela preparação, indo fazer atividade física. Isso inspira as pessoas. Isso. E eu sei que da forma que eu faço, tem inspirado. É uma cadeia, né? Tem inspirado pessoas. Com certeza, Tá? Eu fico feliz em ouvir o que você está falando, e é um fato. Essas mudanças, e feliz de quem, com o passar do tempo, vai tendo essa consciência. Porque, como você até colocou, tudo está na mente, está na consciência, e eu acho que esse é o caminho que todos devem, se quiser, seguir. Porque, no fundo do fundo também, eu pelo menos aprendi que a gente tenta influenciar, tenta fazer o certo, faz o certo e tal, mas a gente não vai dar jeito no mundo também. Não. Entendeu? Aí é porque cada mente é uma sentença. Então tem gente que não quer. Não. E se não quer, velho, não tem problema nenhum. Eu nem digo que tá errado mais. Não. Assim, tá todo mundo certo fazendo o que escolhe. Até porque as consequências, se você quer cuidar da saúde e cuida, os benefícios vêm. Sim. Se você não quer e não cuida, não tem problema. Também vem o resultado. Vai. Aí, paciência, né? Então, eu gostei, inclusive, de ver, eu provoquei essa pergunta, porque é a pergunta que não quer calar, né? Essa de você, às vezes, ser interpretada porque tá na academia ou tá fazendo outra coisa mesmo. Isso não... Como você bem colocou, o resultado não tá atrelado diretamente, somente a isso. Isso. Né? Isso. Você não sabe se o cara passou até madrugada trabalhando. Sim. Você não sabe o que ele fez antes. Você não sabe o investimento que ele fez na ferramenta. Isso. Você não sabe a equipe que tem, se ele não preparou pessoas, enfim, tem todo um bojo. Quanta energia você gastou ali, gasta ainda, né? Para poder chegar nesse ponto. Mas, Tiago, você está aqui hoje, eu diria que numa versão de quando a gente teve a primeira vez, e eu, do tempo que te conheço, cada vez melhorando. O que é que você considera de novo hoje, na tua gestão, na tua vida, que você pudesse dividir com a gente, além do que você já falou? Nessa reta final já do nosso TheCast, eu já queria te ouvir assim, caramba, eu avancei já nisso, naquilo, hoje eu tenho assim, o que é que eu ofereço de novo? Qual a cereja do bolo nesse momento do Tiago Torres? Então, uma das coisas, né, foi essa que a gente acabou de falar, foi a minha mudança de hábito, tá? Junto com a mudança de mentalidade, que, né, assim, me deu um up muito grande, realmente. E estudar, Gelson. Né? Eu nunca fui um cara de estudar, né, na escola, né? Na escola, faculdade, não gostei, nunca gostava, não gostava Virou de estudar. Estudante depois de velho. Exatamente, né? E assim, mas é um estudo com prazer, porque eu amo o que eu faço. Né? Isso é um grande diferencial, você amar o que você faz. Não é porque você fazer aquilo forçado muito ruim. Né? Então, assim, o estudo, né, a preparação. Hoje eu consegui adquirir novos conhecimentos, né? Cada dia trazendo mais conhecimentos. Né? Inclusive, vou fazer uma viagem agora, nesse início do mês próximo, para mais uma capacitação, né? Para trazer coisas novas e aplicar. Né? Procurando aí não ser aquele cara o obeso, né, intelectual, né? O cara que fica aí se alimentando de conhecimento e não consegue replicar. Então, assim, tudo que eu tenho estudado, tenho procurado aplicar na minha empresa, né, nas empresas que eu tenho, e ajudando outras pessoas.
né, a fazer a se desenvolver, né, e aplicar e ter bons resultados. Eu acho que estou fazendo a minha parte. Boa. Isso é muito bom. E os resultados são visíveis, são perceptíveis. Inclusive, quem te acompanha nas redes sociais percebe isso e tudo mais. Contigo a palavra para você deixar uma mensagem aí para quem te segue, quem te acompanha, quem te admira. E para quem também não segue, vai seguir a partir de agora. Seus agradecimentos e considerações, Thiago. Vamos lá. Então, primeiramente agradecer, Gelson, a você, né, por essa grande oportunidade, ser um cara parceiro, né, tem sempre estando junto, né, com a gente, né, dando essas oportunidades, fomentando o empreendedorismo, tá, de forma digital, né, com a comunicação. Isso é muito importante, né, isso acho que é um propósito que você tem, né, e você é um cara pioneiro nisso aqui. Eu acho que esse negócio, seu propósito, tem muito ir adiante, né, muita coisa boa tem para vir aí. Você no início, né, tinha sugerido, né, que eu gravasse, e eu até falei, já, eu só acho que esse não é o momento. Foi verdade. Né, e agora, hoje, quando eu cheguei aqui, que senti essa energia diferente que tem aqui, né, e estar com você, eu disse, cara, eu acho que chegou a hora da gente se comunicar mais, né, trazer a comunicação, o conhecimento através da comunicação, né, de uma forma mais profissional. É isso que eu tenho procurado fazer. E quem aí está precisando, né, de mentoria, de uma capacitação de gestão comercial, tanto para os gestores quanto para a equipe de vendas, vai lá, segue Thiago AR Torres, tá, lá no Instagram. Tem muito conteúdo bacana, tá? A gente está criando aí uma nova esteira de produtos, com muitos produtos bacanas, tá, para que possa, né, trazer, né, e aplicar esse conhecimento e fazer com que as empresas, né, e as pessoas, né, tenham melhores resultados. Tá? Então fica aqui meu agradecimento. Mais uma vez, pode contar comigo aí sempre que precisar. Muito bom. Para nós também é uma satisfação, o TheCast e a minha pessoa tem um respeito e uma consideração muito grande, e a gente percebe, como eu falei, o seu desenvolvimento, o seu avanço, e sei também que você vai longe, e as portas vão estar sempre abertas aqui para o Thiago Torres e sua companhia, seus colaboradores, a sua equipe como um todo. Não tenham dúvida do efeito positivo do seu trabalho. Obrigado. Maravilha. Essa foi a segunda vez que tenho você aqui, com muito prazer, muita satisfação. E a você que nos segue, nos acompanha, nós queremos te agradecer e dizer que logo, logo esse episódio vai estar no ar e você não pode deixar de seguir lá no nosso YouTube, na nossa plataforma, TheCast Podcast. E tem vários episódios, inclusive esse aqui com o nosso amigo Thiago Torres. E logo, logo eu vou colocar e puxar aquele outro, viu, Thiago? Sim. Vou colocar no ar para a gente fazer logo aí uma comparação bem quentinha aí. Boa. Da evolução. Isso é que é importante. Isso. Precisamos evoluir sempre. Sempre. E sempre tem espaço, né, Thiago? Sempre tem espaço. Ok, muito obrigado e até a próxima. Aprove Deus. É isso aí.